Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edvar Saliba Júnior, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Hoje estamos aqui para dar continuidade na disciplina de Programação Orientada a Objetos. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento de exceções. Como eu sempre costumo falar no início das minhas aulas, tá? Se vocês ouvirem aí cachorros latindo, ovelhas balindo, galo cantando, gato miando, não se preocupem, tá? São animais que passam aqui pela minha casa, principalmente os gatos, os outros eu tenho. E se os cachorros começarem a latir demais, eu dou uma pausa no vídeo e depois continuo, tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? Robustez, capacidade de um software de continuar seu processamento mesmo sob condições anormais, tá? Então, assim, um dos maiores benefícios da gente fazer o tratamento de exceções é a questão da robustez do software. Justamente por causa disso, né? Se der algum problema, o software não para, ele continua processando, ok? Problemas também como prevenir-se de erros em tempo de execução, tá? Ou como prevenir-se de situações anormais, tá? São exemplos aí de situações anormais. Um erro de divisão por zero, o usuário numa calculadora, por exemplo, né? Digita um número qualquer, ok? A barra, né, a divisão, e depois digita zero e aperta igual. Isso, né, dá um erro de divisão por zero, tá? Nas linguagens de programação, na maioria delas, isso aí gera um erro, né? A divisão por zero aí é um número que tende ao infinito, né? Fim de arquivo, tá? Overflow, utilização de objeto não instanciado, acesso a um índice inválido de um vetor, né? Se não for tratado também, né, um erro simples que fácil de acontecer, um campo onde você está esperando um número, o usuário vai digitar uma letra, ou vice-versa, né? Não, vice-versa não, porque se estiver esperando uma letra, né, o caractere ele pode ser considerado como um número, pode ser considerado como um caractere, ou seja, como se fosse uma letra propriamente dita, né? Mas o contrário não. Se você tiver uma variável inteira e digitar lá ABC, aí vai dar um erro realmente, ok? Bom, é isso, vamos lá. Exceção, né? É um evento ocorrido durante a execução normal de um programa que desvia o fluxo normal de execução. É uma condição provocada por uma situação excepcional que requer uma ação específica e imediata. Varejão, 2004. Varejão é um dos autores, né, que falou um pouco sobre exceção no livro dele, tá? É um excelente livro, por sinal. Mecanismo de tratar exceções. Existem linguagens de programação que não possuem tais mecanismos, como, por exemplo, a linguagem C, a linguagem Pascal, ou seja, linguagens geralmente mais antigas, né? Essas não possuem esse mecanismo de tratamento de exceção, tá? Ou seja, o programador em si ele tem que fazer esse tratamento manualmente, tá? Como no código que vocês estão vendo aí nesse slide, ó. Olha só, no exemplo aí, ó, o tratamento da divisão por zero, por exemplo, ó. Se x, né, for diferente de zero, então res, né, que seria a resposta aí, recebe y dividido por x. Caso contrário, imprima na tela, erro de divisão por zero, né? Então esse aí é um tipo de tratamento feito na mão, né? O programador tem que prever essa situação e fazer o tratamento propriamente dito, ok? Muito bem. Ainda em mecanismos para tratar exceções, né? Vamos lá. Por outro lado, ó, existem linguagens que possuem tais mecanismos, como Delphi, né, que já é uma linguagem mais antiga, mas não tão antiga quanto a linguagem C, né? Essa já possui mecanismos para tratar exceções, tá bom? C#, que já é uma linguagem mais recente, o próprio Java, né, que deve estar completando, se não me falha a memória, aí 25 aninhos, mas ainda assim, né, é uma linguagem bem atual, uma das mais utilizadas no mercado até então, tá? E algumas outras aí que estão chegando no mercado aí, já com mecanismo e com muita novidade também, tá? Benefícios: diminuição da sobrecarga do texto do programa, ok? Maior comodidade para o programador no tratamento das condições anormais. Exemplo de exceção em Java: null pointer exception. Essa é uma das que, quando você está começando a programar em Java, é uma das que você mais vê, né? Aquela exceção que ocorre quando a pessoa esquece, né, de instanciar um objeto e tenta fazer uso do mesmo, tá? Index out of bounds exception, né? É uma exceção que ocorre aí quando você ultrapassa os limites de um vetor, por exemplo, tá? O lançamento, né, ou sinalização de exceções pode ser realizado da seguinte forma: primeiro, automaticamente, tá? O próprio mecanismo existente na linguagem,
é o responsável por lançar a exceção. Pode ocorrer em qualquer ponto do programa passível de geração de situação anormal. O exemplo, né? O usuário do software entra com um valor do tipo string num campo que espera o valor do tipo float, como eu até já tinha dado esse exemplo anteriormente. Explicitamente, o programador escreve o código para lançar uma possível exceção e, consequentemente, capturá-la. Tá? Então, existem duas maneiras de fazer, né? Vamos falar assim, de acontecer, né, o lançamento de exceções. Uma é automaticamente, ou seja, pelo próprio mecanismo já existente na linguagem, e outra é explicitamente, ou seja, o programador faz o lançamento da exceção. Ok? Muito bem, vamos lá. Em casos específicos, um programador pode fazer o lançamento de exceções que não são tratadas pela JVM. Tá? Nesse caso, o exemplo a seguir mostra um lançamento de exceção explícita em Java. Para tal, emprega-se o comando true, ok? Então, essa linha de comando aí, ó, true new exception, ela lança uma exceção. O que é lançar uma exceção? Lançar uma exceção é simplesmente gerar a exceção dentro do programa, tá ok? Mais adiante nós veremos aí um exemplo prático sobre isso. Vamos lá. Exceções podem ser tratadas a partir de trechos de códigos que tomam determinadas atitudes quando da ocorrência da normalidade. Okay? Em Java, para tratar uma exceção, usa-se a instrução try. A instrução try é composta por 3 blocos: try, catch e finally. Só que o finally ele é facultativo, ok? Então não é de uso obrigatório. Se você não usar o finally, é só o try catch mesmo. Ok? Muito bem, vamos lá. O projeto criado no... Atenção, olha aí, perdão, vamos lá. Atenção ao código. Projeto criado no Eclipse. Então vejam aí que a gente criou um projeto da seguinte forma. Tá aqui, ele chama... O projeto, né, chama tratamento de exceções, ok? Foi o nome que foi dado. Aqui no pacote principal só tem ele, né? Aqui pastinha C, só tem um pacote principal. Nós temos aí o fichário de livros, temos a classe livro e temos a classe principal, ok? Muito bem, vamos lá. A classe livro, ela é composta por esse código aqui, ó. Ela só tem título e autor, tá? 2 atributos do tipo string. Um construtor vazio, um construtor com parâmetros, tá? E os métodos get e set. Só isso, basicamente. A classe fichário, ela só tem um atributo aqui, que é um fichário de livros, né? Na verdade, ele não está sendo instanciado aqui, ó. Vejam que ele é recebido como parâmetro aqui, né? Então, ele vai estar sendo instanciado aqui, ó, na classe principal, tá? Mas o parâmetro que é recebido lá da classe principal, ele é passado para cá, né? Ou melhor, a referência, né? Passada aqui nesse parâmetro, ele é atribuída para o atributo livros aqui, ok? Muito bem. Temos o método inserir, né? Que aqui como é só um exemplo, né, eu estou fazendo a inserção na mão aqui, ó, de 5 livros, ok? A, C, E, G e Y, tá? Sendo A o nome do autor, perdão, né? Vamos voltar aqui para conferir isso aqui. Não, minta aí, ó. A é o primeiro parâmetro, é o título do livro, o segundo parâmetro é o nome do autor. Então voltamos lá. Então A é o nome do livro, B é o título do autor, C é o nome do livro, D o nome do autor, E é o nome do livro, F o nome do autor, G o nome do livro, H o nome do autor, I o nome do livro e J o nome do autor, ok? Então são na verdade 6 livros, né? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 livros mesmo. Muito bem, então nós só temos aí, olha só, na classe fichário de livros, nós temos aí um método imprimir, né? Perdão, inserir, imprimir e mostrar livro. Mostrar livro, vamos ver como é que ele funciona aqui, ó. Ele recebe como parâmetro um objeto livro, tá? E mostra o título e o autor, tá bom? E o método imprimir, olha, ele simplesmente faz um for, né? Com o i variando de 1 até 5, ok? E ele mostra os livros, né? Ele pega lá no vetor, ó, na verdade no array list que foi criado aqui em cima, tá? E vai mostrando esses livros aí, tá certo? Muito bem. Vejam que se o for está variando de 1 até 5, vai dar uma zebrinha, né? Porque o nosso array list aqui vai variar, se ele tem 5 livros, ele vai variar de 0 a 4, ok? Muito bem. Então vamos lá, olha só. Aqui temos a classe main, né? Onde eu declaro realmente o vetor, né? O array list, tá ok? Muito bem, ó. Estou declarando e instanciando ao mesmo tempo.
tá? Estou declarando aqui FL, que é um objeto do tipo fichário livros, que é a classe que a gente acabou de ver, né? Estou instanciando ela aqui também, já passando o ArrayList que foi instanciado aqui na linha anterior, ok? Chama o método inserir, chama o método imprimir. Obviamente, nesse momento aqui, ó, vai acontecer aquele errinho que eu acabei de citar lá atrás para vocês, né? Voltando aí mais uma vez, ó. Eu fiz o i variar de 1 até 5, né? Enquanto o meu ArrayList aqui, né? Se tem 5 livros, ele varia de 0 até 4, tá? Então, vai acontecer um index out of bound aí, a hora que ele tentar acessar a posição 5, né? Aqui no método imprimir. Vamos lá, então. Tá aqui, ó, né? Então, olha só, existe um erro proposital no código que foi apresentado, como eu falei para vocês, né? E ao executar este programa, o mesmo será finalizado com o seguinte erro, java.lang, né? Index out of bound exception, tá bom? Ou seja, ele tentou acessar a posição 5 num vetor que tem apenas que tem as posições de 0 a 4. Ele tem 5 posições, mas vai de 0 a 4. E aqui foi tentada, né, acessar a posição 5, ok? Quinta, né? Tudo faz. Bom, então vamos entender este erro aqui, tá ok? Vamos lá. Olha só. Primeiro aqui, né, ó, que o índice do vetor está fora do limite, ou seja, o index out of bound exception, né, tá me dizendo o seguinte, ó, que o índice do vetor, né, está fora do limite, tá? O index aqui, ó, o índice que extrapolou o limite, ó, ele fala aqui, ó, index 5, foi esse cara aqui então que extrapolou o limite, né, porque só vai de 0 até 4, ok? E ele me mostra também a size e o tamanho do vetor. O tamanho do vetor é 5, né? E eu tenho que entender que vai de 0 até 4, tá? Isso aí o programador tem que ter consciência disso, ok? Me fala também, ó, a linha onde foi que o erro aconteceu, ó. A linha 22 do método onde o erro aconteceu e, né, a linha 12 que chamou o método onde o erro aconteceu, da classe principal, tá bom? Então veja que ele está me mostrando aqui a classe principal, Java, linha 12, tá? Foi quem chamou a linha onde aconteceu o erro, mas o erro aconteceu na classe fichário.java na linha 22, ok? E que ele já entrou aqui numa classe, ó, ArrayList, que é a classe que implementa o ArrayList propriamente dito, aqui também é, ó, então isso aqui a gente nem olha, por quê? Porque eu não vou conseguir entrar nessas linhas aqui, tá? E nem faz sentido eu entrar, tentar depurar isso aí, tá ok? Muito bem, então a gente se atém, né, às classes que nós fizemos, que são essa aqui, essa daqui, tá? São as únicas que nós fizemos, tá? E o erro propriamente dito aqui no final, tá ok? Muito bem, vamos lá. Analisando o código, né? Mais uma vez, tá? Lá no método inserir, né? Tá destacado aqui, ó. Nós inserimos 5 livros, ok? Então o meu ArrayList, né? Como está escrito aqui, ó, ele tem 5 livros inseridos. Os índices vão de 0 até 4, ok? Muito bem. Só que aqui o for, né? Como eu já havia até mostrado para vocês, o for faz o i variar de 1 até 5. I menor ou igual a 5 vai até 5, né? Então, nesse caso aí o for vai de 1 até 5 e o índice 5 não existe, né? Porque vai só até 4. Daí então, quando ele tenta acessar o quinto índice aqui, né? Que é igual a 5, ele dá aquele erro lá de Java Index Out of Bounds Exception, ok? Muito bem. Então, olha só, atenção, né? Olha aí. Olha só, após o for existe uma mensagem que não foi impressa, tá? Olha só, todos os livros foram impressos. Essa mensagem não foi impressa, tá? Isso ocorreu porque o programa terminou antes de imprimi-la. Tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Ele imprimiu o objeto A, o livro A, né? Vamos falar assim, o livro 2, na verdade, o segundo livro, né? Vamos melhor dizendo, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, quinto livro, tá? E ele tentou acessar o sexto livro, tá? Que seria a posição 5, né? Mas como ele começou de 1, seria pro programa, seria o quinto livro, mas não existe a posição 5, né? Então vejam que ele não acessou, deu erro, e essa mensagem que estava logo abaixo aqui, ó, todos os livros foram impressos, não foi imprimida. Por quê? Justamente porque aconteceu um erro fatal, né? Meu programa parou de ser executado, não houve o tratamento da exceção, o programa teve que parar, o compilador teve que parar o programa e exibir o erro na tela, tá ok? Muito bem, vamos lá. Blindando o código, né? Então, como é que eu faço aí, então, né, para a gente blindar esse código aí para que, mesmo que aconteça um erro,
ok? Eu consiga ver a mensagem final lá, né? Ou seja, essa aqui, ó, todos os livros foram impressos. A gente já está vendo aí, né? Que é o mesmo código anterior, ok? O que foi feito nele então? Foi feito o seguinte, olha, foi colocado aí um try, né? Ó, abrindo parênteses aqui, tá? Fechando parênteses aqui, ó. Esse parênteses aqui é do for, que abriu aqui e aqui. Então, coloquei o for aí dentro de uma cláusula try. E coloquei o catch aí, ó, index out of bounds, né, exception. E o ezinho aqui, ó, tá? Esse ezinho aqui é o meu objeto que vai conter o erro, tá ok? Muito bem. Se ele acontecer, claro, tá? Então, se acontecer um erro, olha só, se eu extrapolar o índice aqui em algum momento, né, e vai acontecer novamente, tá ok? Ele vai imprimir para mim aqui, né, o software vai imprimir para mim assim, olha, erro de estouro de limite de vetor, tá? E vai continuar a execução normal do programa, ou seja, ele vai imprimir essa frase aqui também, tá ok? Isso é o que a gente chama de blindar o código, ou seja, tratar exceções, né? Exceções que são passíveis de acontecer. Faz sentido eu colocar um try catch aqui no método inserir, por exemplo? Não, não faz nenhum sentido. Ah, mas por que não, professor? É muito simples. Se você cometer um erro aqui, né, você vai mandar executar o seu código e ele vai falar assim, ó, tem um erro na linha tal, tá? Essas linhas têm que estar certinhas para que elas possam ser executadas, ok? Então não faria sentido eu colocar um try catch aqui, por exemplo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então olha só, a execução, né? Olha só, ele imprimiu novamente o livro, o segundo livro, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí ele deu, olha só, erro de estouro de limite de vetor, tá? Ou seja, perceba que a execução do código, mesmo com o erro, não foi interrompida, né? E aí imprimiu a última frase, ó, que estava lá depois, ó. E a mensagem final, que se encontra depois do for, mesmo não condizente com a realidade, ainda assim foi impressa. Ou seja, a execução do programa não foi interrompida. Ou seja, nós simplesmente blindamos o código, né? Ou seja, mesmo que um erro acontecesse, o código não foi interrompido, tá? É claro que a blindagem ali, ela foi muito fraquinha, né? Por quê? Porque nós simplesmente falamos que foi impresso todos os livros. Isso aí é uma mentira, não foi, né? Há um erro no código. Então, é só para exemplo, tá certo? Porque num programa real, isso aí seria feito de uma maneira um pouco mais elaborada, tá bom? Mas é só para vocês verem que realmente a blindagem funciona, tá? O programa não para, mesmo que ele encontre um erro, tá ok? E ali nós fizemos um tratamento de erro específico, né? Um index out of bounds, que é a questão do estouro de limite de vetores, tá ok? Mas existem diversos outros tratamentos de erros e existe o tratamento de erro genérico, que nós vamos ver nesse código aqui agora, tá bom? Então vamos lá, vejam só. Aqui nós temos um programa muito simples, vamos entendê-lo. Nós temos aqui um objeto SC do tipo scanner, que está sendo declarado instanciado, tá? Aqui algumas variáveis, né? ND do tipo string, numerador, denominador e divisor do tipo inteiro, ok? Isso aqui é uma calculadora de uma operação só, de divisão, tá? Muito bem. Então, olha só, eu peço para o usuário entrar com o valor do numerador, né? Fração, né? O numerador é o número de cima, o denominador é o número de baixo, tá ok? Muito bem. Então, eu leio esses valores que o usuário está digitando, ó. SC nextLine lê uma string, né, e joga para uma variável string, ó. Então n, que é o numerador string, recebe o valor, o d, que é um denominador string, recebe um outro valor, ok? E dentro do meu try catch aqui, ó, do meu try, né, eu estou fazendo a operação. Olha o que eu estou fazendo. Estou falando que num, que é um inteiro, recebe integer.valueOf, né? Esse método valueOf aqui da classe empacotadora integer, ele faz o seguinte, ele converte um número que está em string, tá, para um número inteiro, ok? Então ele converte um número aqui que está no formato string, tá, para o formato inteiro, tá? E aqui no caso ele está atribuindo para num. O mesmo acontece aqui com o d, né, que também é um número que está em formato string, que está sendo convertido para inteiro e sendo atribuído aqui para den, ok? Logo em seguida, né, div recebe num dividido por den, tá ok? Muito bem. E eu imprimo o resultado aqui nessa linha aqui 22, tá? Muito bem. Então assim, se tudo foi digitado certinho, tá? Espera-se que o resultado ocorra sem maiores problemas, tá? E que nenhum desses catches aqui aconteça. Tá legal? Muito bem. Por outro lado, né? Como aqui eu estou fazendo a leitura de uma string aqui e aqui, pode ser que o usuário digite uma letra,
tá? Ou várias letras, ou caracteres que não tem nada a ver, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer um erro, né? Podemos ter aqui, olha, um number format exception, é um deles, tá? Ou seja, um erro de formatação, tá? Podemos aqui ter aqui um arithmetic exception, tá? Que aí é o erro de divisão por zero, tá ok? E também aí podemos ter um erro no cálculo, tá vendo? Esse aqui é um exception, esse aqui é o geral, tá? Vamos falar assim, tá? Exception é o erro geral, ou seja, porque além desses dois aqui, podem ter outros tipos de erros matemáticos que não foram tratados aqui pelos CATs. Quantos CATs eu posso colocar, professor? Quantos vocês quiserem, tá? Quantos forem necessários, melhor dizendo. Aí eu posso colocar só o CAT aí com o exception geral aí? Pode, se você quiser, pode, tá? A não ser que você queira fazer um tratamento mais específico, você pode colocar só o geralzão aqui, tá? O CAT exception, tá? E coloca a mensagem de erro. Erro no cálculo, erro. Tá vendo aqui o f.getMessage? Vai aparecer uma mensagem erro no cálculo, tá? Erro, 2 pontos, e a mensagem que o objeto aqui me retornar. Ou seja, falando exatamente o que deu errado, tá? Só que essa mensagem vai estar em inglês, ok? O único inconveniente é esse, tá? Então, assim, não seria uma mensagem talvez muito bonita de se mostrar para um usuário final, tá legal? Muito bem, mas ainda assim, né, basta, ou você manda para um arquivo para você tratar depois, não sei, tá? Existem mil e uma maneiras de a gente tratar esses erros. O importante é que aqui nós fizemos o seguinte: nós fizemos 3 tipos de tratamentos diferentes, né? Se aconteceu um erro de formatação, tá? Por exemplo, o usuário digitou uma vírgula enquanto deveria ter digitado um ponto. Aí vai aparecer aqui, ó, erro de formatação, erro, né? Vai pegar o erro original em inglês, vai concatenar aqui com essa mensagem e imprimir na tela, tá ok? Se for um erro de divisão por zero, vai ser essa mensagem aqui do meio, e se for qualquer outro tipo de erro que não seja nenhum desses dois, vai cair aqui no exception, tá? E vai ser impresso aqui na tela também, através dessa linha de comando aqui, tá legal? Muito bem, então é assim que funciona, tá? A blindagem do código, o tratamento de exceções propriamente dito, tá certo? Muito bem, vamos dar continuidade aí então, tá? Explicando, né? No exemplo do slide anterior, a cláusula CAT Number Format Exception captura exceções de formatação numérica, né? A cláusula CAT Arithmetic Exception captura exceções ocorridas em operações aritméticas, por exemplo, o erro de divisão por zero, e a cláusula CAT Exception, né, captura aí qualquer tipo de exceção ocorrida dentro da instrução try, ok? Como eu já havia explicado também anteriormente, né? Os comandos dentro dos blocos CAT são o tratamento das possíveis exceções, ok? Já as variáveis x, j e f, cada qual contém a sua respectiva exceção no idioma da linguagem de programação, ou seja, o inglês, mas mais os detalhes técnicos desta, tá? Ou seja, ela tem o objeto em si, tá? Tem o objeto da exceção em si, tá? E mais os detalhes técnicos desta, e é por isso que a gente coloca lá, né, dentro do CAT, voltando aí para vocês lembrarem aí, né, o método getMessage, tá? Então veja que eu estou pegando o f aqui, né, ó, que é a minha exceção propriamente dita, .getMessage. Esse método aqui me retorna os detalhes da exceção, tá? Detalhes técnicos propriamente dito. Não é uma mensagem para o usuário final, ok? Vamos lá. Propagação de exceções. Quando uma exceção ocorre, a JVM, que é a Java Virtual Machine, busca pela cláusula CAT associada ao seu tipo. A sequência para a realização da busca é a que aparece no código, ou seja, alinhamento de CATs, tá? Então, o primeiro ele testa o primeiro CAT, se for aquele, ótimo, se não for ele passa para o próximo. Testa o segundo CAT, se for aquele, ótimo, se não for ele passa para o próximo e assim por diante, tá? Quando uma exceção não é tratada no bloco em que ocorreu, ela é propagada para o bloco mais externo, sempre assim, tá? Até que ela chegue no bloco principal aí, ou seja, no bloco principal, que seja na classe principal, e se ainda assim não houver um tratamento, o programa tende a ser interrompido, ok? Como aconteceu no nosso primeiro exemplo, tá? Se for uma chamada de método, então é propagada para o método chamador. Exemplo aí hipotético, tá? Então nós temos aí, veja que nós temos um try catch dentro de outro try catch, né? Olha só, o try catch mais interno, né? Olha, tem um comentário aqui, ó. Aqui pode ocorrer uma exceção do tipo IO exception.
ou seja, uma exceção de entrada e saída, né? I/O é Input, Output, Exception, tá? Ocorre geralmente com o tratamento de arquivo, tá? Muito bem. Então, você pode fazer um tratamento parcial aqui, né? Capturando a exceção aqui, tá ok? E deixar que ela... E fazer o relançamento da exceção, ok? E deixar que a próximo try-catch, né? Faça o restante do tratamento propriamente dito, tá? Então, há essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade, tá? Você faz um tratamento parcial aqui e deixe que o try-catch mais externo, tá? Vocês vão ver que assim, não é usual colocar um try-catch dentro do outro aqui. Mas aqui o que ele está simbolizando? Que você entrou dentro de um método que tinha um try-catch, tá? E nesse try-catch aqui você chamou um outro método, que por sinal lá dentro desse outro método tinha outro try-catch. É isso que esse try-catch dentro de try-catch quer representar, tá ok? E não um dentro do outro como está aqui visualmente falando, tá certo? Muito bem, vamos lá. Exemplo disso aí, tá ok? Vamos lá então, olha só. Eu tenho uma classe principal aqui, tá? Tenho aqui um método. Veja que na classe principal, quando você constrói todos os métodos na classe principal, todos eles têm que ser estáticos, né? Por quê? Porque não existe ninguém para instanciar a classe principal. Acho que vocês já viram isso lá em POO, né? Ou melhor, nós estamos em POO, perdão. Acho que eu já falei sobre isso para vocês aqui em POO, ok? Por um instante que eu me confundi com a disciplina de programação visual, tá? Mas vamos lá, continuando. Então, temos aí então na classe principal, né? O método quociente, ok? Que ele recebe o numerador, o denominador, e ele retorna aí exatamente o valor da divisão, tá? Que seria o quociente, tá ok? Muito bem. Temos o método main, que é o método principal, tá? Um objeto scanner, uma variável inteira que é num, uma variável inteira then e uma variável inteira div, tá? E uma variável booleana aí que é resp, tá? Temos um do while aí, né? E todo esse código aqui dentro do while, ou seja, ele fica repetindo, ok? É uma calculadora que faz operações de divisão. É a mesma calculadora que nós vimos anteriormente, agora só que a operação não está sendo feita aqui, né, com a barra de divisão, ela está sendo feita dentro de uma função que a gente chamou de quociente, que é essa funçãozinha aqui, ok? Muito bem. É claro, se você se perguntar, por que com a barra é muito mais simples? Concordo com você, mas por exemplo, que a gente tem que dar, tá, eu preciso de que seja feito dessa forma, tá ok? É um exemplo simples e que vai nos levar exatamente aonde eu quero chegar, tá ok? Muito bem, vamos lá então. Vejam que a divisão está dentro de um try-catch, né? Eu faço a leitura aqui, né? Peço para o usuário digitar um numerador, atribuo o valor inteiro para num, peço para digitar o denominador, atribuo o valor inteiro para den, tá? E faço a divisão aqui, ó, chamando o método, né, quociente, que foi declarado aqui em cima, tá ok? Muito bem. Eu passo o numerador e denominador e ele me devolve o resultado aqui em div. Muito bem. E aqui, na linha de baixo, eu simplesmente imprimo, né, esse resultado, tá? Só que aqui ele tá desse jeito aqui porque ele tá formatadinho, tá ok? Para ficar bonitinho mesmo. Ok, e eu coloquei dois catches aqui, né? Um catch para tratamento de inserções aritméticas, ou seja, o erro de divisão por zero, e para um erro de input, né? Mismatch, né? Ou seja, ele deveria digitar um número inteiro aí, né? Mas ele digitou um número, por exemplo, real, tá ok? Então aí vai cair nesse erro aqui, tá ok? Muito bem. Então tá até aqui, olha só a frase, ó, digite um número inteiro, tá? Erro, e aí vai me pegar o erro original aqui, né? E concatenar com essa mensagem que está em português aqui. Muito bem. Se ele passar por tudo isso aí, então, tá? Ele vai perguntar para o usuário final aí do software: deseja fazer outro cálculo? True ou false, né? Então o usuário vai digitar true para se sim, né? Ou false se não, tá ok? O next boolean vai ler esse valor do teclado aí e vai atribuir para resp. Se for true, ele faz o loop novamente, né? Se for false, ele sai e encerra o software, ok? Muito bem. Então veja que eu coloquei um exemplo aqui do lado, digitei 5, 0, né? Então olha o que aconteceu. Apareceu aqui, ó, erro de divisão por zero. Essa frase foi eu que escrevi, ó. Tá aqui, ó, erro de divisão por zero, tá? E aqui eu coloquei ponto, erro, né? Mais aí o get message do objeto J aqui, ó, tá? Então olha o que ele retornou aqui, ó, o erro, né? Até aqui eu escrevi, até os dois pontos. Ele colocou barra, né? Que é divisão by zero, né? Então assim, esse erro ficou até tranquilo de se ler, tá? Mas tem alguns erros aí que são cabeludos, tá? Realmente não é uma mensagem para você passar para o usuário final do software, tá ok?
a não ser que não seja previsto, né, realmente, e que apareça lá, e você até pode pedir para o usuário, né, mandar esse erro aí para quem fez o software propriamente dito, tá? Isso acontece muito aí em determinados programas. Muito bem, vamos lá. Propagação de exceções. Se o bloco ou método para o qual a exceção foi propagada não fizer seu tratamento, então a exceção continua sendo propagada. Se a exceção chegar ao método principal, ou seja, o método main, e também não for tratada, então o programa é abortado, como aconteceu lá no primeiro exemplo que nós fizemos nessa aula. Ok? Muito bem, vamos lá. Exemplo sem tratamento, né? Então vamos usar o mesmo exemplo anterior sem o try catch aqui, ó. Vejam que eu tenho aqui o método quociente, tá idêntico, ok? Tenho aqui as variáveis tudo idêntico, ó, do while, ok? Só que aqui eu não estou fazendo o tratamento, o try catch, tá? Ó. Só tem aqui a leitura dos valores num e den, né? A divisão, tá? E eu entrei com os mesmos valores aqui, ó, 5 e 0. Então vejam que como não houve o tratamento aqui, eu já estou na função principal, ele simplesmente explodiu, né, o erro aqui na tela. Erro arithmetic exception, tá? Aqui, ó, o mesmo erro lá da mensagem, ó, divisão by zero, né? Divisão por zero, tá ok? Muito bem. Então vejam que sem o tratamento o programa para. Com o tratamento, voltando aqui atrás, ó, o programa não para. Olha aqui, ó, deseja fazer outro cálculo, tá? Ele me deu o erro, mas o programa não parou. Por quê? Justamente porque eu coloquei o try aqui e o catch. Então, com o try catch a gente blinda o código, né? Isso é tratar exceções, ok? Muito bem, vamos lá. Exemplo sem tratamento 2, né? Ou seja, vamos lá. Agora, vejam o que eu vou fazer. É o mesmo código propriamente dito, porém eu criei mais uma função, tá? Eu criei um método aqui que eu chamei ele aqui de método intermediário, tá? Ele não serve para nada, só para ser intermediário realmente, tá ok? O método intermediário, ele recebe um valor 1, um valor 2 do tipo inteiro, passa para quociente, o valor 1 e o valor 2 do tipo inteiro e retorna o resultado de quociente, tá ok? Retorna o resultado que quociente retornar para ele. Quociente é o mesmo método que nós vimos aí nos dois exemplos anteriores, tá? Só incluir esse método intermediário aqui para a gente fazer um outro exemplo daqui a pouco, tá ok? Muito bem. Então veja que aqui na divisão eu leio novamente, né? Num, né? E den, tá? Do teclado do tipo inteiro, tá? Passa esses valores para o método intermediário num e den e ele chama o método quociente passando V1 e V2. O método quociente faz a divisão para a gente, tá? E retorna para método intermediário, que por sua vez retorna aqui para minha variável div, tá certo? E que deveria imprimir esses valores aqui na tela, tá? E perguntar se eu desejo fazer outro cálculo. Mas como eu digitei 5 e 0 novamente, deu o mesmo erro, olha só, arithmetic exception, divisão por zero, né? Ou seja, não estou fazendo tratamento nenhum, tá? Eu só incluí mais um método intermediário aqui, ok? Muito bem, vamos lá então. Olha só, a cláusula truth, né? Por que eu incluí aquele método intermediário? Para a gente fazer o relançamento da exceção, tá? Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais adiante, vamos entender aqui primeiro. A cláusula truth faz parte da assinatura do método, ok? Ela foi criada para ser um indicativo de que o método pode gerar uma exceção do tipo que foi declarado na cláusula truth. Vejam, vamos voltando aqui atrás, ó. Aqui, ó, não há nenhuma declaração, tá? Ó. Não há nenhum truth aqui, ó. Nós não vimos nenhum truth aqui, primeiramente, tá? Então, eu não declarei que poderia ser gerado algum tipo de exceção aqui, tá certo? Muito bem. Desta forma, um trecho de código que venha a chamar este método deve obrigatoriamente capturar uma possível exceção que o método poderá lançar. Então, se você ver um método com essa cláusula truth, nós vamos ver agora no próximo slide, tá? Você é obrigado, né? Se você for usar aquela função ali, a fazer um tratamento de exceção, tá? Por quê? Porque quer dizer que uma exceção pode ocorrer, tá ok? Vamos lá então no exemplo, tá? Então olha só, agora eu estou declarando novamente o mesmo código, tá? Agora aqui já com os tratamentos de exceção e eu declarei quociente aqui, ó, tá? O meu método quociente agora, olha só, além da assinatura normal que vem até aqui, eu coloquei assim, ó, truth, né? Arithmetic exception, tá? Ou seja, eu estou falando assim, olha, pode ocorrer uma exceção desse tipo. Tá ok? Muito bem, tá? Então, o que acontece? Quando
eu executar o código novamente, tá? Ou seja, quando eu chamar esse método quociente aqui, ó, o Java vai me dar um alerta, olha, você tem que declarar uma exceção aí, um arithmetic exception, tá? Beleza, então aí eu faço a declaração do try except aqui, ó, perdão, do try catch aqui, tá? Como arithmetic exception, e aqui eu coloquei mais um que é o mismatch exception, né? Se digitar um número que não é inteiro, tá ok? Muito bem. Então, nesse caso aqui, eu fiz o tratamento de exceção baseado na declaração que o programador tinha feito aqui anteriormente. O programador aqui sou eu mesmo, né? Mas pode ser você amanhã fazendo um método, tá? E que você não vai utilizar, mas você já deixa sinalizado que pode haver uma exceção desse tipo aqui dentro desse método, tá? Muito bem. Então, olha só, né? Aí eu digitei 5 e 0 e ele tratou a exceção para mim aqui, ó, nesse caption aqui, tá? Nesse catch aqui, tá? Erro de divisão por zero, né? Erro, né? Divisão by zero, ok? Ele deseja fazer outro cálculo, true ou false. Então ele passou pelo erro aqui sem problema nenhum, né? E perguntou se eu desejo fazer outro cálculo. Se eu falar que sim, ele vai voltar aqui em cima e pedir 2 valores novamente, ok? Muito bem, então esse aí é um exemplo, tá, do tratamento de exceção, tá, e do uso da cláusula true, né, indicando que o método, que neste método aqui, ó, pode ocorrer uma exceção desse tipo. Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas por que o programador não fez o tratamento aqui? Sim, ele poderia até ter feito o tratamento aqui, né, colocado um try catch aqui, mas talvez não seja a melhor coisa a se fazer, tá? Porque se ele colocar o try catch ali, possivelmente, tá, ele vai ter que gerar aí esse erro aí como um arquivo, tá ok? E pode ser que ele não seja o último programador, vamos falar assim, o programador final, né, que vai gerar um código, um executável ali para o cliente, tá? Então ele não pode jogar esse erro para a tela também, tá ok? Então nessa situação assim, né, é preferível o programador sinalizar que pode ocorrer a exceção, porque quem for utilizar o método trata ela da maneira que for mais devida, mais adequada para aquele tipo de software que está sendo desenvolvido, ok? Então existe essa possibilidade, tá, de você sinalizar as possíveis exceções que podem ocorrer aí dentro de um método, tá bom? Muito bem. Como é que a gente faz isso? Só colocar a cláusula true, né, e o tipo de exceção que pode ocorrer, tá bom? Muito bem, vamos lá. Professor, onde é que eu acho esses tipos de exceções que podem ocorrer? Essa é uma dúvida muito comum, né? Por exemplo, essa arithmetic exception. Poxa, aí você tem que consultar realmente o manual da linguagem Java, tá? Isso aí você acha na internet, todos os tipos de exceções estão lá, tá ok? Muito bem, vamos lá. Atenção, né? O fato de existir uma cláusula true na assinatura do método não exime o programador de ter que colocar a chamada do método dentro de uma instrução try catch. Okay? Então você tem que colocar aquela true lá, não está tratando o erro, ele só não está tratando a exceção, né? Ele só está dizendo para você, enquanto programador, que pode ocorrer uma exceção daquele tipo naquele método, ok? Lembre-se disso, true na assinatura do método, tá? Sempre na assinatura do método, sempre vai estar lá, tá? É porque nós temos o true e o true. O true, sempre na assinatura do método, vai estar te dizendo que pode ocorrer uma exceção daquele tipo naquele método, ok? E você deve tratá-lo. Muito bem. Relançamento de exceções. Em algumas situações pode ser necessário que o local onde ocorreu a exceção a trate de maneira parcial, deixando o restante para blocos mais externos. Neste caso, utiliza-se o recurso de relançamento de exceções, tá? Então vamos lá. E olha aí, é o que eu falei para vocês, não confundam, tá? Esse aqui é o true. Opa, aqui ó, true, não truth. E ele não vem na assinatura do método, tá ok? Isso aqui é o relançamento de uma exceção, tá? O truth, que indica que tipo de exceção pode ocorrer no método, tem um S aqui no final, tá? E ele está sempre na assinatura de um método. Esse aqui não está na assinatura de um método, lembrem-se disso. Muito bem, vamos lá. Então, mais uma vez a mesma situação, tá? Vejam que isso aqui, tá? É só o exemplo do que pode ocorrer, né, num código mais complexo, ou seja, onde você entra dentro de um método que já tem um try catch lá dentro, ok? E esse método aqui chama um outro método que tem um outro try catch lá dentro, tá ok? Então veja que aqui no caso, né, ó, pode ocorrer uma exceção aqui nesse try catch mais interno, tá ok? E o que que acontece? Se ocorrer a exceção aqui, você cai no IO exception aqui, né? Se for uma exceção de IO, claro, tá? E você pode fazer um tratamento parcial aqui nesse método e
com o true e aqui, ó, que é o objeto da exceção, tá? Esse aqui é o objeto que eu declarei aqui para exceção, tá? O true e fala assim, olha, relança essa exceção para mim, tá? Ou seja, ele vai pular para um tratamento mais externo, ou seja, que deve estar lá no método chamador, né? Se não houver esse tratamento lá, ele vai pular para o método que chamou o método chamador. E se não houver esse tratamento no método que chamou o método chamador, ele vai pular para o método que chamou o método chamador. E assim por diante até chegar lá no método principal, no método main. Se não houver nenhum tratamento, aí realmente o erro explode na tela ali, ou seja, é apresentado para o usuário final. Tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa possibilidade, né, de relançar a exceção. Tá? Vamos lá então para a gente ver um exemplo aí. Tá, então agora vamos àquele código onde eu criei um método intermediário, tá? Estão lembrados dele, ó? Eu tinha um método quociente, tá? Que é aquele mesmo método, lá o true está aqui, né? Falando assim, ó, arithmetic exception, tá? Ou seja, pode acontecer um erro uma exceção aritmética aqui, tá? E agora o meu método intermediário, vejam que ele está aqui agora um pouquinho mais sofisticado, né? Que eu coloquei um true nele aqui, exception. Pode ocorrer uma exceção aqui, eu não sei que tipo de exceção, mas pode ocorrer, tá? Muito bem, e eu estou tratando ela aqui, ó, parcialmente. Vejam que o que acontece. Se ocorrer a exceção aqui, ó, tá? Ele capta a exceção aqui, ó, e ele faz o relançamento da exceção, tá? Ó, ele só faz um true aqui e mais nada. Aqui dá até pra gente ver direitinho. Aqui é true e aqui é trues, ó, tá? O trues, tá? Ele fica na assinatura do método, ó, tá aqui na assinatura do método, aqui também tá na assinatura do método, tá? E o relançamento de exceção, que é o true, né? Ele está dentro do código propriamente dito, tá, ok? Então veja que o meu método intermediário aqui, né, e foi para isso que eu criei ele na verdade lá atrás, só para vocês já ficarem familiarizados com ele, né? É só para eu criar esse relançamento de exceção aqui para a gente ver ele funcionando, tá bom? Muito bem. Então no meu método principal eu vou novamente aqui igualzinho, né? Não vou entrar aqui em detalhes mais uma vez. Eu faço o que então aqui? Olha só, eu peço o usuário para digitar o valor do numerador, do denominador, leio ambos aqui nessas variáveis inteiras, faço a divisão aqui, né, chamando quociente, tá? Veja que se eu fizer a chamada aqui para o método quociente, o que acontece? Então eu chamei esse método aqui, né? Deu o erro aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Passei aqui, ó, chamei, né, 5,0, chamei o método quociente, tá? Aqui está escrito aqui, né? O método não trata, mas relança a exceção, tá? Veja bem. Vamos prestar atenção aqui que eu estou chamando o método quociente. Não estou chamando ele não, tá? Então chamei o método quociente. Eu ignorei esse método aqui nesse código, tá? É proposital mesmo. Vamos lá. Então, olha só. Chamei o método quociente, tá? Ele está me falando que pode ter um arithmetic exception, beleza. Então eu tratei aqui, ó, tá? Arithmetic exception and input mismatch exception. Ah, outra coisa, gente, essa aqui é uma outra maneira, tá? Ao invés de você fazer diversos try-catch aqui, você pode colocar um tipo de erro, a barra em pé aqui, né? Outro tipo de erro, a barra em pé, outro tipo de erro, a barra em pé e assim por diante, tá? E lá na frente você coloca um objeto só para isso, tá ok? É uma outra maneira, ao invés de colocar aquele monte de catch, tá? Muito bem, então, mais uma coisa aí, né? Então, vamos lá, voltando mais uma vez. Li os dois valores, try, né? Chamei o método quociente. Esse método aqui, ó, esse aqui eu estou ignorando ele por enquanto, tá? Vamos lá então. Chamei o método quociente, ele fez o seguinte para mim, passei 5 e 0, né? Ele falou assim, olha, deseja fazer outro cálculo porque ele não imprimiu essa frase aqui, ó, tá? Por que ele não imprimiu essa frase aqui? Porque ele simplesmente pulou para o erro aqui, aconteceu um erro e ele caiu aqui no catch, né? Então olha só, erro de divisão por zero, né? Aí ele falou assim, ó, erro de divisão por zero, tá? Barra zero, barra by zero, né? Então aqui ele perguntou, deseja fazer outro cálculo? Aí você pode estar se perguntando assim, olha, mas apareceu o desejo de fazer outro cálculo antes do erro de divisão por zero, tá? Sim, às vezes acontece isso aqui mesmo, tá? Não se preocupa com isso não, que o Java dá uns pulos assim mesmo, tá ok? O importante é o seguinte, ele foi até esta frase aqui, ó, tá? Ele perguntou para o usuário se ele desejaria fazer outro cálculo, tá ok? Muito bem, vamos lá.
Continuação após o tratamento de exceções, né? Em algumas situações pode ser necessária a execução de um conjunto de comandos, independentemente de ter ocorrido uma exceção na instrução try. A cláusula finally de Java, né, provê esse recurso, ok? Em geral, este recurso é utilizado quando deseja-se restabelecer o estado de algum objeto de forma independente da ocorrência e da propagação de exceções. Exemplo, encerramento de conexões com o banco de dados ou fechamento de arquivos, quando houver a ocorrência de determinadas exceções. Vamos lá. Outra coisa aí, ó, olha só, é possível a existência de um bloco try sem um bloco catch, mas não é possível existir uma instrução try sem pelo menos um bloco catch ou um bloco finally, tá? Então você pode ter um bloco try finally, certo? Ou você pode ter um bloco try catch finally, ok? Mas jamais um bloco try sozinho, tá certo? Muito bem. Havendo um bloco finally na instrução try, independentemente do que aconteça, o código dentro do bloco finally sempre será executado. Vamos lá então. Então olha só, exemplo hipotético aí, ó, novamente, né? Se você tem um try com um código qualquer aqui, tá? E um finally, tá? Com outro código qualquer. Se acontecer uma exceção aqui, independente da linha que aconteça, ele vai pular para o finally aqui, todas as linhas do código do finally aqui vão ser executadas, tá? Agora, do lado de cá, se eu tenho um bloco try e acontece uma exceção aqui, tá? O que vai acontecer? Primeiramente, o código vem para cá, executa a exception, tá? E depois ele vem para cá e executa o código aqui que estiver dentro do bloco finally, tá certo? Obrigatoriamente, tá? Ele passa aqui para executar o que está no bloco finally, tá bom? Muito bem, como já foi exemplificado aqui no slide anterior, né? Isso é muito útil aí, né? Quando a gente quer, nesse slide aqui na verdade, né? Fazer encerramento de conexões com o banco de dados, né? Ou então mesmo fechamento de arquivos, quando houver uma ocorrência aí em determinadas exceções, tá bom? Porque tanto o fechamento quanto do banco de dados quanto de arquivos são necessários de serem feitos, tá? O banco de dados porque se você não fechar a conexão, ele fica com uma conexão aberta, né? O seu software com a conexão aberta com o banco e essa conexão você não está utilizando ainda mais, tá certo? Muito bem. E o arquivo em si porque ele tem que realmente ser fechado, tá? Vocês já devem ter trabalhado com manipulação de arquivos, sabem que deve se fechar um arquivo, né? Muito bem. Então vamos a um outro exemplo, tá ok? Olha só, temos aí agora, né, o try finally, tá? Mesmo exemplo que nós tivemos anteriormente, tá ok? Mais simplificado, sem um método intermediário aqui novamente, tá? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o método intermediário, aguardem. Então temos só o método quociente e o método main, tá? Então eu não vou ficar falando aqui tudo de novo, vocês já estão cansados de saber, né? O método quociente aqui faz a divisão, tá? E o método main aqui faz a leitura, tá certo? Dos valores e faz a operação de quociente aqui. Se der um problema, ele cai aqui olha só, no finally. Olha só, no finally, tá? Então vejam que aqui eu não tenho try except mais, tá ok? Eu tenho um try finally apenas, tá? Então eu não estou tratando a exceção. Inclusive aqui, ó, eu até tirei o trues daqui, ó, tá? Ou seja, não estou falando que o método gera exceção, mas o método continua gerando a exceção, tá? Se tiver uma divisão por zero aqui, igual eu fiz aqui, ó. Opa, aqui eu fiz 5, 0, aqui deu exceção, tá vendo? Aqui 5, 2 não deu exceção, tá? Mas vamos tentar aqui então, olha só. A mesma leitura, do mesmo jeitinho, né? Num e then, tá? Faço a divisão aqui, tá? Se der uma exceção, ele não imprime essas linhas aqui, pula para cá, ó, e imprime assim, ó. Com ou sem exceção, eu passo por aqui, ok? Então vamos ver se é isso mesmo, ó. Eu digitei 5, digitei 0, aí ele colocou aqui, ó, tá? Com ou sem exceção, eu passo por aqui. Ah, Edvar, mas por que está vermelho? É um erro. Assim, aqui está vermelho, porque tá vendo aqui, eu coloquei o System Out, tá? ERR, não é o Alt println, tá? Quando você usa o ERR aqui, quer dizer que você está querendo imprimir em vermelho mesmo, tá? Para o usuário saber, né? Do seu software saber que é um erro mesmo, tá ok? Muito bem. A única coisa que isso aqui faz é imprimir em vermelho, ao contrário desse aqui que imprime em preto, tá? Muito bem. Então vamos lá. Continuando aí então, né? Os cachorros latiram aí, eu dei uma paradinha, voltando aí agora. Voltando aí então, olha só. Então o er aqui, né? No system out, no system er println,
a única diferença dele para o Alt aqui é que ele imprime o texto em vermelho, enquanto o Alt imprime em preto, tá? Como vocês puderam ver aqui, né, em com ou sem exceção, ou com ou sem exceção eu passo por aqui, que é a frase que eu coloquei aqui, ó. Tá ok? Muito bem. Então olha só uma coisa. Eu ditei 5 e 0, ocorreu a exceção, né? Então essas frases aqui não foram impressas, ele caiu aqui e fez aqui a impressão dessa frase aqui, do finally, tá? Como eu falei, ele sempre passa por aqui, tá? De uma maneira ou de outra, mesmo que ele vá parar o código igual ele parou aqui, né? Deu aqui o erro de arithmetic exception, tá? Divisão by zero, né? E o código parou, tá? Porque não está sendo feito o tratamento aqui, né? Da exception, tá ok? Quanto aqui também, olha só, eu dividi aqui 5 por 2, ok? Então, ele colocou aqui, ó, resultado de divisão 5 por 2 é igual a 2, tá? Ele imprimiu essa frase aqui, ó, imprimiu esse traço aqui, né? E ele colocou que deseja fazer outro cálculo, true ou false, tá? Mas ele veio aqui e imprimiu também, ó, com ou sem exceção eu passo por aqui, tá aqui, ó, em vermelho, tá ok? Mais uma vez, é o que eu falei para vocês, tá? Esse aqui... às vezes o Java dá uns pulos assim mesmo, tá? Ele executa esse código aqui primeiro para depois executar esse aqui. O final é o finalzão mesmo que ele vai fazer, tá? Executando esse último código aqui, tá ok? Muito bem. Mas ele executa, ó, de qualquer jeito, dando exceção, tá? Ou não dando exceção, ele passa lá e executa, tá ok? Muito bem. E por que está em vermelho aí também, Edvar? Uai, porque aqui está com o error, da mesma forma, ok? Como está com o ERR, vai ser sempre executado em vermelho, tá? Muito bem, vamos lá. Agora um outro exemplo, né? Com try, catch e finally, tá? Vamos lá então, o mesmo código mais uma vez, né? A função quociente, tá? Recebendo no IDM, o código aqui novamente, onde eu recebo num aqui inteiro, D inteiro, ok? E a função try, o bloco try, catch e finally, tá? Então olha só. Eu estou tratando a exceção e ainda estou pedindo para fazer um código final aqui, acontecendo ou não a exceção, tá? Então, vai lá, 2 testes. Primeiramente, né, chamando o quociente aqui, passando no IDEM. Vamos lá. Aqui eu digitei 5 e 2, né, que foi o primeiro teste aqui, então, olha, deu o resultado de 5 dividido por 2 é igual a 2. Então, ele imprimiu essa frase aqui, né, que está até avançando aqui dentro, né? O código vem até aqui. E ele imprimiu o traço aqui embaixo, ó. Tá aqui também, tá ok? E logo em seguida ele imprimiu, olha, deseja fazer outro cálculo, true ou false? Cadê essa frase aqui, ó, tá? E por último, a última coisa que ele fez foi imprimir aqui, né, o código que está aqui dentro da cláusula finally, tá certo? Então ele imprimiu, olha só, com ou sem exceção eu passo por aqui, tá? Muito bem. Então o Java dá um salto para cá, para depois voltar aqui e a última coisa que ele faz aí é o que está dentro aqui da cláusula finally propriamente dito, tá bom? Muito bem. E agora eu digitei, olha só, eu executei o código novamente, digitei 5 e 0, tá? Então ele deu a exceção, veja que agora olha como é que aconteceu. Ele deu a exceção, ele não executou essas linhas aqui, né? Porque ele dá a exceção de divisão por 0 aqui em cima, tá? O bloco aqui não está sendo tratado, então ele vai para o método que chamou, né? E aqui está sendo feito o tratamento, então ele caiu aqui, ó. Exceção, né? Aqui, ó, exceção, ponto, erro, né? E aqui ele colocou divisão by zero, né? Então ele imprimiu aí a mensagem em inglês por causa desse get message aqui, como a gente já viu, ok? Muito bem. Em seguida, né? Ou seja, ele pulou aqui para o finally, tá? E colocou com ou sem exceção eu passo por aqui, tá? E depois ele imprimiu aqui, né? Deseja fazer um outro cálculo? Sim ou não? Ok? Muito bem. Então vejam que funciona perfeitamente, tá? O try, catch, finally, o try, catch, o try, finally. Já demos 3 exemplos aqui diferentes, onde todos funcionam bem. Vamos lá. Alguma dúvida, senhores? Eu acho que faltou um exemplo aqui, que depois eu posso fazê-lo, né? Que é a questão do relançamento de exceções, que está lá atrás, né? Que é exatamente aqui, tá? Porque aqui eu deveria ter chamado o método intermediário. Na verdade eu chamei o método quociente, né? Eu queria que vocês vissem aqui então a execução do código da seguinte forma. Eu chamando o método intermediário aqui, né? Passando os valores para ele chama o quociente, a exceção dá nesse método aqui, tá?
Só que como aqui não há tratamento, ela passa a exceção para o método chamador, que é esse aqui, onde vai gerar aqui no caso a exceção novamente, só que aqui eu estou fazendo o tratamento, né? Qual tratamento? Na verdade, um tratamento parcial, né? Só estou relançando a exceção, né? E então ela faz o relançamento aí para quem chamou o método intermediário, que deveria ser aqui, tá? Não está sendo feito. Para a gente completar esse vídeo aqui então, de terminar essa aula, eu vou fazer o exemplo, tá? Exatamente esse exemplo aqui, vou rodar ele no Eclipse para a gente ver ele funcionando, tá ok? Com o método intermediário aqui, para a gente ver que a exceção vai ser relançada e o que vai ser impresso na tela é essa frase aqui, ó. Tá certo? Muito bem, então vamos voltando lá ao finalzinho, né? A nossa apresentação. E eu pergunto para vocês alguma dúvida? Bom, se tiver dúvida, tem que entrar, né, nos nossos encontros virtuais para a gente discutir as dúvidas, ok? Não se esqueçam disso. Tá aí a nossa bibliografia, como eu falei para vocês, né? Antes de finalizar essa aula aqui, eu vou executar o exemplo no Eclipse com o método intermediário para a gente ver o relançamento da exceção, ok? Muito bem, então só um momentinho. Ok, vamos terminar essa aula então. Já estou com o Eclipse aberto aqui, vocês podem ver o código, tá? Eu abri aqui o projeto, aqui ó, tratamento de exceções, tá aqui, tá? E ele só tem a classe principal, ele é o último aqui, por isso que está bem no finalzinho aqui mesmo, ok? Não tem nem jeito de chegar mais para baixo aqui, tá? Só tem a classe principal aqui, ó. E a classe principal está aberta do lado de cá, ó. Temos aqui duas exceções que eu importei, na verdade uma só, né? O scanner, tá? O pacote principal, a classe principal. Criei aqui o método quociente, ó, tá? Igualzinho tá lá no exemplo, tá? Ó, com o Truth Arithmetic Exception, ok? Muito bem, ele não trata a exceção. Tem um método intermediário aqui, ok? E ele chama o método quociente, que não trata a exceção, mas que fala que pode haver uma exceção, né? Então, e aqui ele também fala que pode haver uma exceção, tá? Então aqui está sendo tratado com o try catch, tá ok? E aqui, ó, no catch eu não faço o tratamento, na verdade eu faço só o true, né? Que não é o truth, lembrando aí, né? O truth é para você falar que pode haver uma exceção. E o true é para você relançar uma exceção, ou seja, ó, você está falando assim, olha, eu não vou tratar aqui não, eu estou passando a exceção para frente, né? O método que chamou esse método aqui que vai tratar a exceção, tá? Ou seja, até coloquei um comentário aqui, o relançamento de exceção, ok? Muito bem, então vamos lá, só para a gente entender, aqui o método main, né? Com o bom e velho scanner aqui, o objeto SC, tá? Sendo declarado e instanciado. As variáveis num, den e div, tá? Que estão sendo utilizadas aqui, tá? E a variável resp aqui para o do while, tá? Muito bem. Então veja que eu faço, peço ao usuário para digitar o valor do numerador, recebo em num, peço para o usuário digitar o valor do denominador, recebo em den, e aqui dentro do try, né, eu faço a divisão, mas dessa vez, olha só, eu estou chamando o método intermediário, que é esse método aqui, ó, e que por sua vez chama o método quociente, que é esse método aqui, tá? A exceção ocorre aqui, ela não é tratada aqui, então automaticamente a linguagem chama o método chamador, que é, ou seja, um método intermediário. Ele trata a exceção aqui, na verdade ele só, no tratamento aqui, ao invés de ele fazer alguma coisa, ele só relança a exceção, né? Então quem chamou o método, esse método aqui, vai tratar a exceção, que no caso aqui é esse try catch aqui do método main, né? Se não houvesse esse try catch aqui, a gente pode até comentar para a gente ver o que acontece, tá? Ou seja, dá um erro, né? Mas aqui vai ser tratado e vai ser impressa essa frase aqui, ó, tá? Ok? Só para a gente ver executando, vamos executar aqui então, tá? Igualzinho o que estava lá nos slides, vamos executar. Na verdade é o que estava lá nos slides, tá? Digite o valor do numerador, eu vou digitar aqui, ó, 5 e 2. Aqui, ó, então ele falou assim, olha, resultado de divisão 5 e 2 é igual a 2, né? Como é divisão inteira, né? Por isso que está dando 2 aqui, não 2,5, tá? Deixa eu fazer outro cálculo? Sim, vou colocar aqui true, né? Ó, beleza. Então, digite o numerador. Agora eu vou digitar para dar o erro. 5, denominador 0. Então ele colocou aqui, ó, erro de divisão por 0, tá? Ou divisão by zero, né, em inglês. Deixa eu fazer outro cálculo. False. Não quero mais. Beleza. Então veja o que aconteceu. Ele imprimiu esta frase aqui, né, que está aqui, ó.
nesse código. Vou fechar aqui, tá? Pra gente ver que está aqui, ó. Tá? Ou seja, a exceção aconteceu aqui, só que ela não foi tratada aqui, ela passou por aqui, tá? Que esse método aqui chamou esse método aqui, né? Só que aqui ela foi relançada e veio ser tratada aqui. Só para vocês terem, vamos ver se vai dar certo isso aqui, tá? É um teste que eu quero fazer aqui com vocês agora. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar aqui. Passei aqui. Inclusive vou colocar ele até de vermelho lá. Lembra lá? né? Vamos ver se ele vai imprimir isso aqui que a gente colocou lá. Tem que imprimir, né? Então, para dar o erro 5, 0. Olha lá. Tá vendo? Ó? Realmente ele passou aqui, ó. Tá? Então ele passou aqui, que a exceção ocorreu aqui. Mas aqui não faz tratamento. Então vai para o método que chamou, que é esse aqui. Então, aqui está tratando a exceção. Ó. Entrou aqui, aí ele imprimiu, eu passei aqui, beleza. Só que aqui eu relancei a exceção, deixei para quem chamou esse método aqui tratar. Quem chamou esse método aqui é o método intermediário, foi o método main. Tá aqui, né? Então aqui houve o tratamento, e aqui, ó, erro de divisão por zero, né? Divisão by zero, tá aqui, ó. A frase tá aqui, ó. Opa, aqui no cat aqui, ó. Aqui, ó, erro de divisão por zero, né? E mais a mensagem, tá ok? Então aí a gente viu, né, que o relançamento de exceção, que eu esqueci de colocar lá nos slides, está funcionando perfeitamente, tá ok? Assim que ele funciona. Eu passei aqui só para vocês verem realmente que ele passa aqui, tá? Que faz o relançamento de exceção para ser tratado aqui. Agora vamos supor, né, a seguinte situação: não está sendo feito, tá, o tratamento aqui. Vou comentar esse código, ó. Comentei. Tá? Então não está sendo feito o tratamento aqui mais, tá certo? Vamos executar novamente. Cadê a tela de output? Está aqui, né? Tá aqui, ó. Deixa eu só sair aqui, né? False. Beleza, tá? Vamos executar novamente. Ó, então já vou fazer dar o erro de uma vez, tá? 5, 0. Ó, tá vendo? Ele passou aqui, ó, né? Que é aqui, ó, onde eu fiz o relançamento da exceção, tá? Mas como o método de chamadura aqui não tinha tratamento nenhum, a exceção ocorreu, tá? O erro de divisão por zero aqui, tá bom? Então vejam que é assim que a gente trabalha com tratamento de exceções, né? Nós vimos aí diversas utilizações, vimos também que a exceção blinda o código. Por quê? Porque ela, mesmo acontecendo o erro, o código não para de ser executado, né? Então é uma maneira que a gente tem aí de tornar os nossos códigos mais robustos do que já são propriamente dito, tá? Agora, é aquele ditado: use com moderação, tá? Você não vai sair colocando try-catch para tudo quanto é lado, só onde for realmente necessário. Por quê? Qualquer recurso como esse vai pesar o seu código, tá? Qualquer coisinha que você acrescenta mais no código, ele pesa o código de alguma maneira, tá certo? O recurso é excelente, tá? Mas acompanhando aquele ditado, né? Use com moderação, porque se você usar demais também, você pode aí deixar o seu código muito lento, tá? Fazendo contas e mais contas e tratamentos aí que são desnecessários, tá legal? Então, é um recurso excelente, mas tem que saber usar, tá bom? No mais aí, eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, e realmente, então, nesse momento nós finalizamos aí a aula de tratamento de exceções em Java, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.